Muito bem, estamos de volta. Eu espero que você esteja aí mais calmo com o seu estresse ou esteja refletindo sobre por que você anda tão estressado ou o que te deixou tão estressado no passado. É importante essa reflexão. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tema agora, mas eu quero saber de você. Conta pra mim como é que você lida com o estresse do dia a dia. Tem a pressão do tempo, você tem que fazer almoço, ajudar com as tarefas de casa das crianças, arrumar a casa, a comida tem que sair na hora. E aí como é que você lida com esse estresse? Ou você pode me contar também qual é o momento do seu dia que tem o maior pico de estresse? Quem tem criança pequena, por exemplo, é aquele momento do jantar, de dar banho, colocar para dormir, talvez. Me conta aqui usando o nosso QR Code da tela ou então o nosso contato que é 12 98266 0004. Agora, doutor César, tem aquele dito popular que fala, tá estressado, aliás, virou adesivo de carro, né? Tá estressado, vai pescar. Será que a gente consegue prevenir ou sentir o estresse chegando, reconhecer, botar o pé no freio, prevenir ou então lidar com ele de maneira mais assertiva? É possível, só que as pessoas às vezes acontece no consultório, na clínica do dia a dia, as pessoas vão ao consultório, chega lá, eu vim aqui porque eu estou com isso, estou com aquilo, estou com tristeza, estou com angústia, mas eu não sei de onde vem isso, né? Mas a pessoa que percebeu que ela está fora do seu padrão normal de funcionar, e ela já toma uma atitude, né? Vai ler um texto, vai ler uma revista, vai assistir um programa, vai num seminário, numa palestra, ou ela vai no profissional. Então ela já está dando o passo de procurar entender a causa daquele sofrimento e, portanto, ela está no caminho certo aí de evitar que essa situação estressante acabe, como a gente falou no bloco anterior, passa da resistência e entra lá na exaustão, que é uma doença. Então, algumas pessoas, Teru, preciso prestar atenção nisso, porque tem algumas pessoas que sempre tentam minimizar. Não, isso é bobagem, isso passa. Pessoas que talvez não tenham muito cuidado consigo mesmas, né? Elas se deixam de lado. Então, não procura o médico, não procura o psicólogo, não procura um aconselhamento. Elas vão meio que empurrando com a barriga aquele sintoma. Mas, olha, é perigoso, porque pode fazer todo aquele circo que a gente falou, né? Se você tem algumas pendências de saúde, está dormindo mal, má digestão, tem uma tristeza que não passa com nada, né? Tem uma aflição que está toda hora perturbando a cabeça, pensamentos acelerados o tempo todo, enfim, tremores pelo corpo, dores musculares, uma pressão que sobe meio que do nada assim. Alguma coisa está acontecendo, né? Então tem que parar e pensar, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Fazer com a minha vida significa o que eu estou fazendo com o meu corpo físico, né? Permito o descanso, hidrato esse corpo, me exponho ao sol. Será que eu estou com dificuldade na relação com uma pessoa aí da família ou não e eu não estou sabendo resolver, né? Então tem pessoas que meio que deixam de lá, e daqui a pouco isso passa e tal. E não passa não. Aquelas coisas que são fruto de uma anormalidade do seu corpo, ou da sua mente, ou da sua vida social, que não está legal, não vai passar se você não fizer alguma coisa para trabalhar em cima disso aí, né? E olha, você olhar para o problema não vai aumentá-lo. Às vezes eu faço isso comigo mesma, não, todo mundo passa, todo mundo dá conta, mas às vezes a gente precisa realmente se olhar com mais atenção, doutor César. Isso não é frescura, isso não é uma coisa errada, é uma coisa, aliás, é um ato de respeito, né? Não é egoísmo, a gente pensa que é egoísmo, né? Tem gente que se sente culpada, não, mas eu tenho que ser forte, eu tenho que reagir a tudo, sabe? Senão vai ser qualquer coisinha aí cheio de mimimi. Não, peraí, se você está sofrendo uma coisa que não está indo embora, né? Porque, claro, tem sintomas que ele vem, você vai fazer, como você falou, né, uma prova lá do Enem ou coisa assim, ou uma entrevista para o emprego, ou vai fazer a prova do Detran para tirar a sua licença de motorista. Então é normal que naquele tempo ele se fica mais ansioso, mais ansiosa, mais tensa, dorme um pouquinho mal. Mas depois que passou aquele evento, estressou, aí você volta ao seu normal. Mas se não volta ao normal, isso não vai resolver sozinho.
É porque tem algum evento ali, tem algum estímulo que está produzindo aquele mal-estar e que precisa ser consertado, né? A gente quer ajudar você agora a detectar aí no seu caso, no seu ambiente, na sua vida, alguma fonte ou alguma fonte estressora. Vem para cá, doutor César, porque podem ser... Quando a gente para fazer essa reflexão, às vezes a gente não consegue identificar. Tem gente que mata na primeira. Não, é isso. Eu sei que é isso aqui que tá minando, né, a força, tá me deixando realmente com estresse lá em cima. Mas existem fontes físicas do estresse. Várias fontes de física, por exemplo, poluição do ar, poluição sonora. Tem cidades que são muito poluídas, né, Teru? Que tem pessoas que têm muitos problemas de otorrinolaringologia, né, do nariz, ouvido, de garganta, né? Tem pessoas que moram numa rua que é muito barulhenta. É uma situação difícil, às vezes, não tem como mudar rapidamente, mas é uma fonte de estresse físico, é a poluição sonora, né? Pessoas que vivem num local ou trabalham num local que tem muito barulho, tanto que existem até algumas leis, né, que protegem, por exemplo, quem trabalha em aeroporto, perto dos aviões, tem que usar protetor de ouvido, tem algumas leis trabalhistas que tentam minimizar essa fonte física de estresse. Então, poluição do ar, poluição sonora, muito mosquito, muito calor, né? Um excessivo calor, a pessoa não tem como se refrigerar, muito frio, o oposto disso, pessoas que têm dificuldade financeira para comprar um cobertor, enfim. Algumas doenças físicas, né, que atingem aquela pessoa e que ela fica pensando, quebrou a perna e agora como é que vai ser, né? O tabagismo também, né, pessoa que está fumando e aí já vai ter complicações físicas por causa desse tipo de estresse, né? O tabagismo, fumar, é uma fonte de estresse grave, né? Importante. Agora, existem fontes mentais, mas eu quero trazer aqui uma interação. Vamos ver quem é que está falando com a gente. A Neide, ela diz que, infelizmente, o estresse dela é a acumulação de tranqueiras do marido que tem deixado a casa feia. Olha aí, uma mulher sendo clara. Olha só, obrigado pela sua participação, viu? Você precisa ser firme nisso aí, porque esta mania de acumulação, isso é um transtorno. É um sofrimento mental desse indivíduo, seu marido, e que é tratável. Agora, realmente é difícil as pessoas que têm esse tipo de comportamento querer se tratar, né? Resiste, não, eu preciso disso aqui, não, eu preciso mais dessa caixa, eu preciso mais daquele objeto, e vai juntando. Então, o seu papel, porque também ele não pode deixar que a doença dele acabe perturbando a vida da família. Então, cabe ao membro da família colocar o limite, dizer, não, agora não dá mais, eu não quero mais que você, se você não quer se tratar, não quer ir no psicólogo, no psiquiatra, então eu não quero que você coloque mais coisa aqui na sala de casa. Você coloca o limite, na sala e no meu quarto eu não quero mais. Quer botar lá na rua, na calçada, no quintal, aí, entendeu? Então, você não tenha medo de colocar limite, porque você sendo firme para colocar limite para esse tipo de sofrimento, né, acúmulo de coisas é um sofrimento, você colocar um limite firme, de repente ele vai aceitar uma ajuda profissional. Tá. E aí vai aliviar o estresse, vai ajudá-la a aliviar o estresse, né, doutor César? Sim. Existem vários motivos de estresse mental. Fontes. Sofrimento mental, a gente pensa então os pensamentos preocupantes, a gente pensa nos sentimentos dolorosos, né? Os principais fontes de estresse mental, o divórcio, a separação, né, do pai e da mãe, brigas de família, dependência química, né, um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, pessoas que são negligentes com seus filhos, pessoas que são violentas, né? Você sabe que tem uma escala, quando eu faço uma palestra sobre estresse, eu mostro uma tabela de o que produz mais estresse no adulto e o que produz mais estresse na criança e nos adolescentes. O que produz mais estresse no adulto é a morte do cônjuge. Se a pessoa é um adulto e não é casada, é solteira, o que mais produz o nível mais alto de estresse é a morte de alguém próximo dessa pessoa, né? Pai, mãe, enfim, ou uma doença grave que essa pessoa pegou. Então, isso é uma fonte de estresse. Nas crianças e nos adolescentes, a fonte maior de estresse é a morte de um dos pais.
E se for um adolescente, iniciando a idade adulta ali, que está noivo ou noiva, a morte do noivo, a morte da noiva é um fator de alto estresse. Então tem a ver com a saúde mental aí, né? Vamos dar uma olhada em outra fonte, uma das principais fontes de estresse agora, um grupo de fontes sociais, doutor César. Fontes sociais. A gente vive numa sociedade inevitável. Então você tem o engarrafamento, você tem a poluição, você tem a violência social, que é uma coisa assim absurda, né? Todo dia aí pessoal roubando celular e assaltando, né? Você tem a corrupção política, né? Que é uma coisa, um estresse social que afeta a nossa vida diretamente ali. Você tem pessoas que não têm uma rede de apoio social para necessidades urgentes. Por exemplo, a sua filha ficou doente, né? Ou minha filha, meu filho, netinho. E aí tem gente que não tem. Com quem que eu vou deixar essa pessoa? Né? Eu preciso ir para o hospital me internar e quem vai cuidar da casa? Então é uma fonte de estresse social essa falta de apoio de uma rede, né, social. Tá. E vamos dar uma olhada nessa última questão aqui, que seria uma fonte de estresse, talvez fontes espirituais. As pessoas podem ter um estresse espiritual quando elas perdem a confiança em Deus, né? Elas ficam revoltadas com Deus, se afastam dessa relação com Deus. Não faz mais oração, não quer ir nas comunidades religiosas. Ou pessoas que são muito fanáticas, muito extremistas, né? Pessoas que ficam perturbando os outros com fanatismo religioso. Tem também a questão, chato de falar, mas tem a questão que é a opressão satânica, né? A possessão também, que é um problema, né? A falta de sentido para a vida, a pessoa perdeu o sentido para a vida, para que é minha vida, não serve mais para nada. Então, são fontes espirituais. Bom, agora a gente quer conversar um pouquinho sobre como lidar com esse estresse, porque talvez você tenha se identificado aí com uma possível fonte de estresse na sua vida. E aí, agora, o que nós vamos fazer? Doutor César, vamos ver como lidar com sofrimentos de origem, né, físicas. A gente pensa, quer dizer, físico, nós estamos pensando no nosso corpo, né? Então, vai ajudar a aliviar o estresse, você conviver mais com a natureza, você cuidar melhor do seu corpo. Como assim? Dormindo melhor, se hidratando, usando uma alimentação horários regulares, não ficar beliscando, né? Aliás, sobre isso, doutor César, tem alimentação que é promotora do estresse. Quando é muito estimulante, pode piorar, em todos os casos aqui, mas pode deixar a pessoa mais nervosa, mais irritada, não é? Pode, é verdade. Eu aprendi com um médico americano de que, em questão de alimentação, é pior, mesmo que a pessoa use uma alimentação super natural, super saudável, mas se ela usa em quantidade muito grande, isso pode ser pior do que, de repente, a pessoa usar uma alimentação que não é tão saudável, mas não come demais, né? Vai estar estressando o corpo, vai estar... Sim, Então, ajuda a resolver o estresse físico isso, uma alimentação boa, você descansar, você hidratar seu corpo, né? De repente, você conviver cultivar mais com a uma natureza. horta, né? Cultivar uma horta ou fazer caminhadas ao ar livre. Gente, seja criativo, vai pescar. Nosso diretor lembrou aqui, vai pescar se isso te faz bem, se isso... Aquele silêncio, realmente a natureza tem um grande poder, doutor César. Agora, para casos em que as fontes do estresse são mentais, a gente vai lidar diferente. A família tem um papel poderoso. A gente sabe que hoje em dia existe um ataque com a família, né? Para o conceito judaico-cristão de família, tem um ataque perverso em relação a isso. Mas a ciência séria já mostrou a importância da família, da convivência na família para a saúde mental. Eu já citei aqui uma vez, né, ter um estudo científico muito interessante mostrando que nas famílias que têm filhos e que pelo menos uma refeição ao dia, especialmente o adolescente, ele está junto com a família, não cada um com o celular na mão, né? Esses jovens, estudos estatísticos mostraram de que eles têm menos problemas de delinquência mais à frente do que aquelas famílias que nunca estão juntos, quase em lugar nenhum. Então vai ter dependência química, vai ter transtorno opositor, vai ter vários problemas aí. Então ajuda a reduzir o estresse da família, o estresse mental, o bom convívio na família, resolver pendência no casamento, né? Afeto, né? Desenvolver laços, né? Fortalecer laços. Exatamente. Você aprender a expressar o sentimento, você aprender a controlar o sentimento, né?
Saúde mental, já falei aqui muitas vezes, saúde mental é você ter a emoção, mas não deixar a emoção tomar conta de você. Então, a pessoa que vai aprendendo a resolver um estresse mental, ela não se apavora por qualquer coisa, ela vai aprendendo, ela vai até, se ela junta com a parte espiritual, ela vai aprendendo, peraí, está acontecendo uma coisa ruim na minha vida, mas Deus está no controle, né? Meio que vai filtrando. Vai filtrando e ela vai também confiando, né, de que vai haver não precipita, espera um pouquinho, viva o dia de hoje, não fique super preocupado com o dia de amanhã, um dia de cada vez, como Jesus ensinou, né? Já basta cada dia o seu próprio mal. Vamos falar um pouquinho sobre esse aqui que parece que a gente não tem quase nada de controle, mas vamos ver como é que dá para ajudar. Nas relações sociais, uma coisa muito importante aqui é que eu falei, rede de apoio, né? E a pessoa também aprender a pedir ajuda, viu, Teru? Boa. Ela também ter o seu convívio com a natureza é muito importante. A natureza é muito terapêutica, né? A natureza ajuda a curar, você conviver mais com a natureza, menos com o shopping, né? Mas rede de apoio é muito importante. E também ajuda a baixar o estresse quando você se envolve em alguma atividade social, especialmente filantrópica, né? Vai ajudar um orfanato, vai ajudar lá um asilo de velhinhos, uma vez por semana, 1 hora só cada vez. Isso ajuda muito a reduzir o estresse. Dr. César já falou várias vezes sobre essa ferramenta aqui poderosa para você e para a sociedade também, gente. Agora, no caso das questões espirituais. Sabe, tem um ditado que diz assim, nas trincheiras não tem ateus, né? Quer dizer, Deus é uma fonte de cura, Deus não é uma filosofia, Deus não é uma coisa só de religião para inglês ver. Deus é uma pessoa real e que ajuda o ser humano, qualquer ser humano que recorre a Ele. Então, uma fonte de redução de estresse no campo espiritual é você orar mais, conviver com a sua comunidade religiosa, ajudar alguma pessoa também no campo espiritual a encontrar o sentido para a vida. Isso vai ajudando. Muito bem, olha, fácil não é. Mas também não é impossível, porque com Deus Ele é criativo, Ele vai te dar soluções aí, talvez que você não tenha imaginado. Então, não desista. A gente vai fazer um rápido intervalo, enquanto você talvez esteja aí digerindo as coisas na sua cabeça, mas fica com a gente, porque na volta você vai aproveitar um pouquinho mais da companhia da gente. O Dr. César vai responder dúvidas enviadas pelo público. Até já já.